dia, louvamos ao nosso Deus, bendizemos o seu nome, aclamamos o Senhor. Só Ele é digno, só Ele é digno de receber honra, glória, força, louvor, adoração. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós perseveramos, é por isso que nós elevamos a nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. Bom dia, Clarice, bom dia, Laurinelli, irmão Walter, bem-vindos. Estamos nós aqui novamente, mas lembrando sempre que todos os dias é um dia novo, né? É o hoje de Deus. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, que o nosso coração não se endureça, que o nosso coração seja um coração segundo o coração de Deus, um coração que responde, né? Que corresponde ao seu chamado. E eis-nos aqui mais um dia, mais uma manhã, construindo essa casa dia após dia, um dia ensinando a outro dia, um dia passando para o outro dia aquilo que Deus tem formado em nós. Muito bom estar com vocês. Bom dia, Eliude. Muito bom estar com vocês novamente. Hoje, nosso devocional vai ser no Salmo 74. Aqui hoje está bem fresquinho. Choveu à noite. Eu acordei, tenho deixado sempre uma cadeira, uma mesa por aqui. Acordei, estava tudo molhadinho. E tá ventando bastante, então tá bem gostosinho agora. Tomara que não faça um sol, né? Um calor muito forte. Bom dia, Ana Alessandra. Vamos lá. Salmo 74 é um salmo também da família de Asaf. Bom dia, Franci. E ele diz assim: por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste, do monte Sião, onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados, invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos, não há mais profetas e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secastes rios perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti. Ó Senhor,
Como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Bom dia para quem chegou. Maria Luísa, Geni, Marizene, Dani, Daniela. Bom dia, queridas. Acabamos de ler o Salmo 74, um salmo da família de Asaf, e a gente percebe aqui ele falando, né, com grande dor, esse salmista falando com grande dor, grande tristeza da destruição do templo. Ele se refere ao templo de Jerusalém, né, não só a destruição do templo, mas de Jerusalém também, na época de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, o templo foi destruído, a cidade foi destruída e muitos foram levados ao exílio, né? Foram levados como escravos. A gente lembra aí de Daniel, quem já leu Daniel, a gente lembra dele, né? Mais ou menos nesse período que aconteceu essa situação. Então, Daniel e os três amigos, Misael, e eu esqueço sempre o nome dos outros. Coloca aí para mim. Então, eles foram, mas não só eles, foram levados cativos, prisioneiros, e viveram como servos, como escravos em terra estranha, depois que tudo tinha sido sitiado, tudo que tinha no templo foi tirado, né? Foi roubado, o templo tinha muitas coisas de ouro. Então, os outros povos acharam que essa era a grande vitória, destruir o templo de Jerusalém, sitiar Jerusalém, incendiar, acabar com tudo. E o povo, esse salmo, né, da família de Asaf, mostra a dor do povo, ou pelo menos de algumas pessoas, ao ver isso acontecer, ao ver as ruínas do lugar. Ele fala, né, do lugar onde Deus se encontrava com eles. Grande foi a alegria quando esse templo foi erguido por Salomão, né? E de repente nada mais existia, apenas ruínas, né? Ruínas irreparáveis, o salmista diz, né? Destruição. Isso, Mesaque e Abidnego. Eu só sei o nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas os nomes deles mesmo eu sempre esqueço. Então, enfim. E aí ele fala, a gente sente o peso do salmista aqui, né? Pronto, Asaías e Misael. É isso aí. A gente sente o peso do salmista, a dor que ele está sentindo ao ver o lugar onde Deus vinha, né? Eles aprenderam a entender, identificar, perceber a importância da presença de Deus, do lugar onde Deus se manifestava. E, de repente, nada mais existe. Eles entenderam que Jerusalém era a cidade santa, que aquele era o monte do Senhor, e nada mais existe. E eu fiquei meditando quantas vezes nós também pensamos assim, agimos assim, né? Quando algo acontece que causa algum tipo de destruição nas nossas vidas, né? Tá tudo indo relativamente bem, ou está tudo indo muito bem, e de repente vem uma situação que nos deixa abatido, uma situação de destruição, né? Como nós temos reagido? Ele fala com o Senhor, ele não entende, ele diz, como que o Senhor pode ter esquecido do seu povo? Até quando o teu adversário vai zombar, Deus?
Então parece, quando a gente lê assim, se é alguém que chega sem conhecer toda a história do povo de Israel e se depara com esse salmo, parece que Deus ele é injusto, parece que Deus ele é um Deus duro, que constrói, mas depois ele não permanece com seu povo, não cuida, é como se o povo estivesse à mercê. Mas um olhar apurado, cuidadoso e relacionado com tudo que veio antes, nos mostra, né, que não foi bem assim. Não foi um ataque de surpresa, né, o que aconteceu. A cidade não foi derrubada, destruída, templo destruído de uma hora para outra. Em Deuteronômio, a gente vê, logo no início, um dos livros do Pentateuco, a gente vê todo o caminho de Deus para fazer do povo de Israel a sua nação, a sua noiva. A gente vê lá uma cena semelhante à cena de um casamento, né? Acordo, votos entre Deus e o povo. Então a gente pode ver isso. E no capítulo de Deuteronômio, olha aí, tá vendo? No capítulo de Deuteronômio 28, tem o Senhor falando das bênçãos que iria acontecer se o povo obedecesse, né, tudo aquilo que ele estava propondo. Ele começa o capítulo dizendo assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E segue dizendo todas as bênçãos que o povo teria se mantivesse a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor acesos, se eles obedecessem, né? Se essa casa construída não estivesse apenas limpa, adornada, né, mas habitada. Lembrei de quando Jesus fala, né, de que a casa é limpa, ela é adornada, expulsa-se, né, os inimigos, aí a casa é limpa, adornada, mas fica vazia. E aí vem 7 piores para tomar conta e destruir. Então eu me lembrei justamente disso também ao ler esse Salmo 74. A casa, no caso do salmista, né, não estava, ela estava adornada, ela estava arrumada, ela tinha tudo o que precisava ter, mas não havia de fato a presença, não de Deus aqui agora. O Senhor, ele sempre foi fiel, mas a presença do povo. E quando eu falo presença, eu não estou falando da presença física, deles irem lá cumprir rituais. Eu estou falando da presença verdadeira, de estar ali, de se fazer presente, de entender o que está acontecendo. Quantas e quantas vezes acontece isso conosco? Nós nos dirigimos, bom dia Nélia, bom dia Mick, nós nos dirigimos à igreja, à casa do Pai, mas nós não estamos ali, nós apenas vamos e os nossos pensamentos estão em outro lugar. Mal a gente consegue dizer sobre o que foi falado, né, naquele momento, naquele culto ao Senhor. Mal a gente consegue dizer o que houve ali, né? E era mais ou menos isso que estava acontecendo. Eles se acostumaram com alguns rituais, mas o coração estava completamente longe do Senhor. Havia o ritual para a prestação de contas. Não, me viram pecar, então eu tenho que matar essa pomba, essa rolinha, eu vou levar no altar. Mas a presença que Deus queria, né? O amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, saber exatamente o que estava acontecendo, a atenção plena
que a gente ouve falar tanto hoje em dia, não havia no coração dos judeus, né, daquele tempo. E no próprio capítulo 28 de Deuteronômio, ele está dividido em bênçãos e maldições da desobediência. E na parte das maldições ele começa dizendo: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês. E aí ele vem relatando quais são as maldições, e uma delas, depois leiam, eu não vou ler, o capítulo é grande, mas leiam para que vocês consigam entender melhor, né? Então ele vai citando quais são as maldições, e dentre elas tem justamente a de serem levados cativos, de Deus permitir que povos inimigos destruíssem o local de habitação deles, destruísse a cidade e os levasse cativos por conta da nossa, me fugiu o que eu ia falar agora. Enfim, vamos continuar. Então, o Salmo 74, ele fala sobre isso, ele fala da grande dor de estar atônito, aterrorizado com a destruição. O verso 3 e 4 me chamou muito a atenção, sabe? Ele coloca assim: volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontrava conosco. E ao ler esse texto, nós sabemos que o Senhor, naquele tempo, ele trouxe de forma visível, né, para que o povo pudesse compreender, para que os seres humanos pudessem compreender, a partir de Israel, a partir do povo de Israel, a partir da bênção que seria pela obediência deles, a luz do Senhor iria brilhar e os outros povos iriam desejar a mesma coisa. Isso já acontecia. A gente tem o exemplo de Raabe, quando Jericó ia ser destruída, né? Jericó ia ser destruída, e ela, sob notícias do que Deus estava fazendo, ela fala desse jeito, do que Deus estava fazendo através do seu povo. E apesar de ser uma mulher prostituta, ela desejou ardentemente em seu coração fazer parte do mover de Deus. Então outros também iriam querer. Nós também vemos relatos na Bíblia de tantas e tantas vezes que os inimigos, os povos inimigos se levantaram contra Israel e não conseguiram vencê-lo, né? Não porque Israel era um povo que tinha um armamento muito forte, não por isso, mas porque a mão do Senhor estava com eles. Bastava alguém gritar, bastava outro estar com a mão levantada e dois segurando os seus braços, né, para ficarem erguidos. Bastava isso para que o Senhor desse a bênção, para que o Senhor fosse favorável. Mas quando a indiferença do povo em relação a Deus, quando a ausência do povo na casa que era para ser deles e de Deus começou a se tornar muito grande, aquilo doeu o coração do pai. E ele já tinha falado, ele não é Deus injusto, ele tinha dito: olha, isso irá acontecer se a obediência não vier. A obediência para Deus é uma linguagem de amor, né? Deus se sente amado pela obediência. Jesus disse isso: aquele que me ama é o que me obedece. Jesus falou isso. Então, obedecer ao Senhor, muito mais do que uma atitude de fé, né, é uma revelação do amor que nós sentimos pelo nosso Pai. Ou pelo menos é uma forma de declarar a Ele que Ele é amado por nós, que nós o desejamos ardentemente, que nós queremos de fato viver
essa vida com o Senhor, né? Então, quando ele cita isso dos adversários gritarem bem no local onde te encontravas conosco, eu fiquei pensando, atualmente o que Deus tem construído tem sido dentro de nós. Nós falamos muito que somos casa, que somos o templo do Espírito Santo. Como então está o nosso local? Como é que tem estado aqui dentro? Quantos têm passado pela mesma experiência de pensar que houve destruição, que há ruínas irreparáveis no seu templo, né, interior? Quantas se desviaram do que Deus queria para você, né? Quantas pessoas têm se desviado? Quantos estão tendo a oportunidade de ouvir? Quantos terão? Eu sei que o Senhor fará esse devocional chegar à pessoa certa. E ele diz o seguinte, que essa destruição, né, essa zombaria do inimigo, ela pode ser revertida se a atitude for correta. A culpa não é de Deus e muitas vezes nós lançamos a culpa no próprio Deus. O Senhor permitiu que eu ficasse assim ou assado, quando na verdade houve passos de desobediência da nossa parte. E a cura, a restauração do templo que somos nós, né? A restauração da nossa comunhão com o Senhor. Hoje nós sabemos que o local onde o Senhor encontra conosco não é feito por mãos humanas. Nós até podemos ir a um lugar feito com mãos humanas, encontrarmos os nossos irmãos e celebrarmos com eles lá. Mas lá não é o local de encontrarmos com nosso Pai. O local do nosso encontro com nosso Pai é no lugar secreto. Ele fala, né? Entra no teu quarto e busca teu Pai que está em secreto. Então, é intimidade que o Senhor deseja conosco. E talvez você se sinta assim, como se esse lugar, você teve experiência com Deus antes, né? Se você foi alguém que viveu experiência com o Senhor, sentindo a presença do Senhor na sua vida, ouvia a voz de Deus, mas em algum ponto você deixou de obedecer e hoje se sente, né, como que naquele lugar onde você encontrava com Deus, adversários gritam triunfantes, é como se o inimigo tivesse vencido. O Senhor deseja restaurar. Não olhe para as ruínas apenas, mas busque da parte do Senhor, confesse o seu pecado. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Chore, né? Aquele choro amargo mesmo, do arrependimento, mas de uma maneira mostrando os frutos desse arrependimento, que de fato há a saudade e há o entendimento de que você se desviou dos caminhos do Senhor. A bênção segue aqueles que o obedecem, né? A bênção está sempre sobre aqueles que estão obedecendo, que o amam, que se colocam disponíveis ao Senhor. É certo que podemos passar por momentos difíceis, mas mesmo os momentos difíceis de luta glorificam a Deus se nós sabemos que estamos andando de forma presente com o Senhor, se nós sabemos que não estamos no automático com Deus. Essa foi a minha reflexão nessa manhã sobre o Salmo 74, que veio ao meu coração de falar, né, de estarmos atentos às ruínas, né, às destruições que podem ocorrer. Só o inimigo, seja ele qual for, né, se for dentro de nós, se for os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, se for de fato inimigos exteriores, se for de fato o diabo se levantando, como muitas vezes nós costumamos falar, ele só terá poder se existir brecha, se a casa não está cercada com os muros, né,
que a protegem, se ela estiver adornada, porém vazia, sem a presença de Deus e a nossa presença junto com Ele, né? A nossa presença ali com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos dê a sua paz, que o Senhor nos leve, né, a ser pessoas que restauram, né, que dão esse alerta para outras pessoas também, né, que sabem como conduzir outros que se chegarem até você. Talvez você encontre pessoas assim, desesperadas, que cheguem a você chorando. Conduza essas pessoas da forma correta, né? Entendendo, elas estão entendendo que não há mais encontro, que o lugar entre ela e Deus está destruído, mas você pode levá-las a ter uma verdadeira restauração através de olhar, né? O que foi que causou isso primeiro? Você esteve presente quando buscava a presença? Você estava ali também? Enfim, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ah, Deus, louvamos, bendizemos o Teu nome nessa manhã. Ah, Senhor, é sempre uma alegria podermos entrar na Tua presença, saudarmos a Ti, louvando o sacrifício de Jesus lá na cruz. Jesus, nós te amamos. Obrigada, obrigada, obrigada. Nós não nos cansaremos de agradecer e de louvar o Teu nome por tão grande privilégio de podermos entrar na presença do nosso Deus. Eis-nos aqui, eu e mais 10 pessoas no ao vivo, Senhor, entrando juntos, mas até um pouco mais, né? Entrando juntos, Pai, na presença do nosso Deus, no Teu santuário, Senhor. Jesus, nós queremos Te dizer que desejamos que o Senhor restaure, que o Senhor restaure em nós e também restaure na Tua igreja, no Teu povo, a comunhão, Senhor. O que o Senhor deseja. Eu sei que não é apenas individual, mas começa no individual. Ó Jesus, então restaura-nos para que a Tua casa, de fato, ela volte a resplandecer. Como o Senhor disse que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eis-nos aqui, Senhor. Enche-nos da Tua glória, da Tua presença e nos ajuda a estarmos presentes também, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim o nosso Senhor permitir.